Ele disse, antes de subir, ele falou assim: vocês serão as minhas testemunhas. E para testemunhar sobre Deus, não tem como testemunhar dele tendo uma vida miserável. Concorda comigo? Não tem como testemunhar que Deus cura eu estando doente. Não tem como testemunhar que Deus ele prospera pela graça eu sendo um pé rapado. Não, diga não. Não dá, sabe? Não tem como eu dizer que Deus ele é o Deus da paz, o príncipe da paz, Deus é amor, se eu não vivo assim. Tá entendendo? Então, e outra coisa muito interessante que ninguém nunca chegou e acorrentou Deus e apontou uma arma na cara dele e falou assim, ó, é o seguinte, diz aí que é pro seu povo prosperar. Sabe? Tipo assim, ninguém chegou em Deus e forçou ele a colocar em sua palavra, por exemplo, que todos os nossos pecados são perdoados. Não, é a vontade dele que seja assim. Amém? Então, por causa disso, nós podemos ter uma certeza de que essa é a vida que ele quer que nós tenhamos. Amém? Eu quero falar sobre justos e justificados pela fé. Você pode dizer, eu sou justo e justificado pela fé. Pela fé. E muito obrigado. Água é muito bom, né, gente? É muito importante a gente entender isso, a gente saber disso, sobre nossa justificação, sobre quem nós somos em Cristo. Sabe que você vai entender algumas coisas bem legais hoje. Não vou meter os pés pelas mãos, não vou colocar os bois na frente do carro ou o carro na. Nossa, fiquei até com medo. Ela falou brava comigo. Nossa. Não vou dar um spoiler. Vou ser mais moderno, né? Mas eu queria usar uma linguagem assim, mais ultrapassada. Uma língua mais morta. Mas, olha só. Entender que nós somos justos é é o começo da vida cristã, né? Porque Jesus Cristo, ele morre, olha que legal, ele morre pelos nossos pecados e ressuscita pela nossa justificação. Então é como se Jesus não ressuscitasse se nós não tivéssemos sido justificados. Tem alguém me entendendo? Então, e saber, abaixa um pouquinho, porque às vezes fica, é, saber que quem você acho não, é o pontapé inicial aí da vida cristã. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, você vai começar a saber o que você pode e o que você possui. Na verdade, são 4 bases, né, para a vida cristã funcionar de maneira legal, correta, como Deus quer. Conhecer quem Deus é, quem você é em Cristo, o que você pode e o que você possui nele. Sem essas 4 coisas, acho que não tem nem como se relacionar com Deus. Porque como é que eu vou me relacionar com Deus que eu não sei quem é? Como é que eu vou esperar receber uma coisa boa de Deus não sabendo que Ele é bom? Como é que eu vou viver pela graça ou viver de forma justa sem saber que eu sou a justiça de Deus? Amém ou não? Então, olha só, Romanos 3, 21 e 24 e depois o 26. Diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Vou fazer uma pausa aqui.
Isso aqui é muito importante. Paulo, antes do versículo 21, acho que no 19 e no 20, ele diz que pela lei ninguém seria justificado. Estava falando aos romanos que pela lei, ele diz ainda que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado e não justificação. E aí ele diz, mas agora, nesse presente momento, a verdade presente é essa, que sem lei nós somos justificados. Se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que pela lei e pelos profetas? Você lembra quando Jesus foi transfigurado? Ele foi transfigurado na frente de? Ninguém vai falar. De Moisés e de Elias. Certo? Moisés era o homem da lei, né, que recebeu a lei. E Elias foi um profeta também, foi um dos maiores profetas, né? A escola era de Elias, não, né? A escola? Que fala dos profetas? Escola dos profetas, olha aí, um dos maiores profetas. Então, a lei e os profetas. Contando o quê? A justiça de Deus hoje, ela está acima da lei e dos profetas. Amém? A lei teve o seu lugar, mas passou. Certo? Apesar dos judeus hoje lá, na terra deles, ainda, como é que pode dizer? Valorizarem, né, a lei, os 10 mandamentos, os 613 mandamentos, hoje, para a igreja, isso não tem mais, quer dizer, para a igreja de hoje isso não tem valor, a lei não tem valor. Apesar dela ser boa, até porque, gente, as leis do país inteiro são constituídas nos 10 mandamentos, né? Não roubar, não matar, porque roubar é crime, matar é crime, né? O adultério também é uma coisa, é um crime. Ok? Então, não? É sim, né? Então, tem o seu lugar, mas hoje nós vivemos pela justiça de Deus. Ok? O que é a justiça de Deus? É o seu reino. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Continuando então, justiça de Deus mediante a fé. Paulo chega a dizer para Tito, que diz assim, ó, não por obras praticadas por nós, mas simplesmente pela vontade de Deus. A justiça de Deus se manifestou não porque nós éramos ou fomos bons ou seremos, mas porque Deus é bom. E sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem uma vírgula ali, gente. Vírgula ali, gente. Ficou tudo junto. Mas tem uma vírgula ali. Muitas pessoas param nisso, né? Ah, não, você pecou e carece da glória de Deus. Mas a glória de Deus é essa aqui, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Lembra que eu disse de tempo presente? No tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem está comigo? Então você hoje é a justiça de Deus mediante a fé, por meio da fé. Fé também é uma coisa que ele nos deu. A gente sabe disso lá em Efésios 2, que graça e fé não vem de nós, mas é um dom dado a nós. Tá? E nós somos a justiça de Deus pela fé. Nós temos a fé e pela crença, assim como Abraão foi justificado pela fé. Por isso que ele é chamado o pai da fé. E o que é fé? Fé é crer em Deus, olhar para Jesus e crer que o que ele disse é e ponto final. Foi isso que Abraão fez. Deus prometeu para ele, Abraão, sua descendência vai ser inumerosa. E você vai ser pai de todos eles. Tá bom então, eu creio nisso aí. Tanto que o nome dele se mudou, né? Era Abrão, se tornou Abraão. Abraão é pai de multidões. Tô certo, né? Sobre saber então que você é alguém justo e justificado pela fé e não por obras, é uma grande base para que você viva a vida vitoriosa hoje.
Hoje. Diga hoje. Porque, gente, a gente acabou comentando, né, algum tempo atrás, que Canaã não é o céu. Se você for parar para ver lá, a história de Canaã fala que lá tinham gigantes que o povo tinha que derrotar e tinha que fazer algumas coisas lá. A terra mana, leite e mel, sim, mas tinha alguns opositores. Pergunta do milhão. Existem opositores no reino dos céus? Quando a gente ascender aos céus, que pode ser hoje, em nome de Jesus, lá vai ter algum nefilim, lá vai ter algum filho de gigante que vai querer bater na gente. Não vai ter. Canaã é hoje. Terra prometida é hoje. Amém? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa vida vitoriosa é vivida hoje. Mas olha que legal, no mesmo texto que a gente citou aqui agora, Josué e Caleb dizem o seguinte: a proteção desses caras se foi. Deus os entregou em nossas mãos. E nós vamos acabar com eles como a gente acaba com pão no café da manhã. Amém ou não? Então hoje você deve viver essa vida. Amém, gente? Não é só, eu não estou falando isso aqui só porque eu acho que você tem que viver vitoriosamente. É porque a Bíblia está dizendo isso. Deus, como eu disse, ninguém chegou em Deus e obrigou ele a escrever isso na Bíblia. Sempre foi a vontade dele que vivêssemos assim. Amém? Então, Romanos 4, 6 e 8 diz o seguinte: é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém? Gente, nesse mesmo capítulo, Paulo fala sobre essa justiça, que ele fala assim, ó: justiça de Deus é ele atribuir o bem a alguém que não trabalhou por isso. Dá uma olhada lá depois. E eu quero dizer para você o seguinte: essa é uma revelação. Segura aí, hein? Em nome de Jesus. Ainda que você viva a sua vida inteira sem fazer um ato de justiça, você continua sendo a justiça de Deus. Amém? Porque como a gente viu, é pela fé e não por obras ali. Deus atribui a você justiça. Você aceitou Jesus, sim ou não? Beleza. Então ele atribui a você justiça independentemente de suas obras. Amém? Por que que a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar? Não estou dizendo que não precisamos fazer, né? Por exemplo, andar como justos. Paulo diz em Colossenses que nós devemos andar para o inteiro agrado do Pai. Chega a dizer, acho que é Paulo também que diz que a santificação, nós temos ouvido isso aí aos domingos, de manhã, que a santificação, por exemplo, agrada a Deus. Tem alguém comigo? Então, não estou dizendo que você vai viver desleixadamente, mas cada coisa tem que estar no seu lugar, certo? Assim como, por exemplo, essa cadeira aqui tem três pernas. Se uma perna estiver fora do lugar, ela fica desequilibrada e se alguém sentar em certo ponto dela, vai cair, vai dar ruim. Então, cada coisa tem que estar no seu lugar para que a gente viva bem. Amém, gente? Que a gente creia corretamente, porque aquilo que você crê é tudo. Amém? Você é justo e justificado pela fé em Cristo e você é destinado a reinar e ter uma vida vitoriosa.
O seu próximo passo, ó, é de vitória. Senhor. Mas olha só que legal. É pela fé, é pela crença. Paulo disse assim, ó, eu criei e por isso eu falei. Eu não sei se é no mesmo capítulo, mas é em Coríntios que ele diz: não andamos por vista, mas por fé. Eu não digo que eu sou vitorioso hoje porque eu vejo vitória na minha vida. Eu digo que eu sou vitorioso hoje porque eu creio nisso. Amém? Pela crença, eu tenho fé. Essa é a minha fé. A minha fé declara isso. Eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Paulo declara em 1 ou 2 Coríntios que graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, não é algumas vezes, mas ele sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz vitoriosamente. Amém, gente? Mas, para viver acima da derrota e experimentar uma vitória duradoura, é crucial que você tenha a certeza do seu perdão. De que você é alguém plenamente perdoado. Por quê? Estou dizendo isso porque essa é a principal cláusula ou parte da nova aliança. Está descrita lá em Romanos 8, versículo 12. Diz que dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Deus se... Hã? Eu falei Romanos, né? Eu sempre confundo Hebreus com Romanos. Mas Hebreus 8:12 diz que dos nossos pecados Deus se esqueceria e das nossas iniquidades ele apagaria de uma vez por todas. Deus, ele decide se esquecer de todas elas. Amém? Saiba disso, que Deus, ele decidiu por uma decisão própria, mais uma vez eu digo, ninguém chegou em Deus e falou assim, é o seguinte, mano. É o seguinte, esquece aí dos meus pecados. Eu tô te obrigando, hein? Pensa aí, alguém chegar em Deus assim. Meter o dedo na cara dele assim. Hã? Poeira. Olha só. Ninguém fez isso. Ninguém nunca fez isso, ninguém nunca vai fazer. Deus, ele decidiu por uma atitude própria, porque ele é amor e porque ele nos ama de forma incondicional. Ele decidiu se esquecer. Então, é necessário que nós tenhamos uma certeza. Essa certeza tem de reinar em nossa vida. Amém? Você pode declarar, eu sou plenamente perdoado. Aleluia, gente. Olha só, não é, isso é, não pense que isso vai, isso é para os religiosos, né? Essa é uma fala aqui para quem é religioso. Isso não causa em mim ou em você vontade de errar. Se causa, você precisa nascer de novo. Porque é o seguinte, quando você bebe água e sacia a sua sede, você fica com vontade de não beber mais água na sua vida? Quando você prova um chocolate, chocolate é bom, né, gente? Bom, muito bom. Você tem ali, provei do que é bom, agora não quero mais. Isso acontece? Não acontece, é a mesma coisa provar de Jesus. É impossível entrar na água e não se molhar. Da mesma maneira, é impossível estar com Jesus e não ser transformado por ele. Gente, os pecadores, isso é maravilhoso, isso está em João 15. Os pecadores, os publicanos, as prostitutas, eles se reuniam ao redor de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Enquanto os religiosos ficavam só de olho em Jesus, de longe, querendo pegar ele em alguma coisa. Presta atenção, se Jesus, ele fosse alguém que não oferecesse esse perdão incondicional, os pecadores se aproximariam deles? De jeito nenhum, gente.
Então, é por isso que eu estou dizendo, por isso que você tem de crer nisso e não ter medo de declarar que eu sou perdoado. Declarar que você é perdoado, aliás. Você pode declarar que eu sou perdoado também, mas declare que você mesmo é perdoado. Todos os dias. Amém? Olha só o que diz Isaías 43, 25. Da linguagem de hoje. Mas eu mesmo, sou seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Tem alguém me entendendo? Olha só, ele não diz que perdoa os nossos pecados porque a gente está o tempo todo fazendo uma lista e confessando todos eles. Mas porque ele é o nosso Deus e o nosso Pai e por isso ele perdoa. Olha a mensagem. Mas sim, sou aquele que resolve o problema dos pecados de vocês. É o que faço. Não guardo a lista dos seus pecados. Nós em que fazemos isso, gente, infelizmente. A gente fica lá cotando, né? Esse pecado teve esse grau aqui. Esse aqui eu vou ter que gastar um pouco mais de tempo para confessá-lo. Esse aqui eu vou ter que fazer um jejum, porque foi forte esse pecado. E esse daqui eu acho que Deus apagou metade do meu nome do livro da vida com esse pecado aqui. Eu preciso confessar muito para ele escrever as últimas 3 letras do meu nome. Ele não guarda a lista dos nossos pecados. Amém, gente? Você é plenamente perdoado. Plenamente perdoado. Seu perdão em Cristo, ele é incondicional. Cristo, ele morreu naquela cruz e carregou todos os nossos pecados. Ele carregou a natureza pecaminosa. Hoje nós somos uma nova criatura. Amém? O perdão é a sua identidade, na verdade. Você não tem, você é perdoado. Amém? Olha só o que diz Romanos 6,14, da Bíblia amplificada. Porque o pecado não terá nunca mais domínio sobre você, já que agora não estás debaixo da lei como escravo, olha só, mas debaixo da graça, se tornando alvo do favor e da misericórdia de Deus. Alvo. Você é alvo do amor. Deus, ele só te ama. Só te favorece. Jesus disse assim, ó, a riqueza ou a prosperidade de alguém não é medida pelos bens que ela tem, mas pelos bens que ela distribui. Por isso Deus é tão rico. Porque ele só sabe dar. Ele deu o único filho que ele teve, gente. Não existe riqueza maior que essa. Alguém se dispor a entregar o seu único filho, a Bíblia deixa clara, o seu filho unigênito, para morrer por toda a humanidade, e toda a humanidade que crer nele terá a vida eterna, tem a vida eterna, e não vai perecer. Amém? Então, você hoje é alvo do favor e da misericórdia de Deus. Amém? Gálatas 5:1 diz o seguinte: nessa liberdade foi que Cristo nos libertou. E nos libertou completamente. Então permaneçam firmes e não sejam prejudicados, apanhados, submetidos de novo a um jugo de escravidão que vocês já deixaram de lado. Sabe uma coisa interessante que eu falei aqui a última vez também? Isso aí, gente. Pensa um pouquinho comigo agora. A gente vai fechar com isso. A gente vai caminhar para o final. O evangelho significa o quê? Good news. Boas novas. Né? Boas notícias. Boas notícias.
nós temos o Evangelho. Jesus, ele habita em nós, certo? Jesus está em nós através do Espírito Santo. E Jesus é o Evangelho. Jesus é a palavra da graça, a palavra da fé. Nós carregamos o Evangelho. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Isso é muito importante. Isso é libertador. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando você ouve a palavra de Cristo, ou quando você... É isso mesmo. Quando você ouve a palavra, isso não pode te causar medo, nem temor, presta atenção, nem condenação. Porque esse jugo a gente já deixou de lado. Aliás, Isaías diz que a unção despedaça o jugo. Nem quebra, porque se quebrasse dava para remendar. Despedaça. Sabe aquele vidro temperado? Quando esmigalha? É isso que aconteceu com o jugo. Quem está comigo? Jugo de escravidão. Hã? Ah, tá, claro. Jugo de escravidão, a gente já deixou, não é nem que a gente deixou. Quando o Espírito Santo ele veio em nós e sobre nós, despedaçou esse jugo. Amém ou não, gente? É o que está escrito. E nós já deixamos de lado. Hoje o jugo que está sobre nós é o de Jesus, que ele fala lá em Mateus 27. Mateus 11, né? Eu sou o descanso. Ele diz assim, ó, vinde vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O jugo de Jesus traz descanso. O jugo de Jesus traz descanso e não condenação. O jugo de Jesus traz paz e não tribulação. Tem alguém comigo aí? O jugo de Jesus, ele não traz desgaste, mas ele nos fortalece. Ele diz assim, ó, venha, andem comigo, vocês vão aprender de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Efésios 1, 7 e 10 a 10 da Bíblia Mensagem. Por causa do sacrifício do Messias, olha aí, gente, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo. Um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Está tudo centralizado em Jesus, gente. Hoje você é justificado e para você não existe nenhuma condenação. Sabe que a condenação é uma raiz profunda? Uma raiz que causa medo e estresse. E se você der uma acompanhada hoje, os médicos, eles entendem, os psicólogos, né? Que o estresse é o causador de doenças mortíferas. De doenças terminais. Pelo estresse vem o desenvolvimento de câncer no nosso corpo. Mas a raiz mais profunda é a condenação. Porque quando você se sente condenado, olha só, a condenação é uma punição. Concorda comigo? Jesus foi condenado no nosso lugar. E é o seguinte, se é uma punição, quando nós nos sentimos condenados, olha só, o nosso corpo, isso também é comprovado cientificamente, que quando nós nos autocondenamos, o nosso corpo se autocondena. Se autopune, é isso aí. Se autopune, é como se, sabe aquele coisa de se chicotear? O nosso corpo faz isso por dentro.
Não faz esse teste não, em nome de Jesus. Mas se você começar a falar, coisas ruins, é aquilo, né? Que as pessoas, elas falam isso do acaso, né? Eclesiastes fala do acaso, né? Mas isso é verdadeiro. As pessoas falam que quando você fala coisas boas, você joga uma coisa boa no universo e o universo te retribui essa coisa boa. Na verdade, não é isso. Na verdade, são as suas palavras têm esse poder. Quando você diz uma coisa boa, isso acontece. Mas quando você diz uma coisa ruim, isso também acontece. Salomão também, o homem mais sábio que já existiu, ele disse, no poder da língua está a morte e a vida. Tiago diz a língua um pequeno, como é que é? Um pequeno membro do corpo pode dirigir o corpo inteiro. Quem está comigo? Então, saiba que a condenação ela foi tirada do nosso meio. Então, condenação não é de Jesus. Não faz parte de Jesus. Se nós estamos condenados, a gente tem que se apegar mais a Jesus, porque ele não nos condena. Ele foi condenado no nosso lugar. Em vez de nos condenar, ele foi condenado. Essa é a diferença do nosso Deus. Em vez de matar, ele morreu. Alguém diz amém para isso aí, gente? Romanos 1, 8 e 2. Romanos 8, 1 e 2, depois 31 e 33. Diz o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está escrito em Cristo? Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Olha só, eu disse isso aqui algumas não sei se foi a última vez ou foi a penúltima, mas eu disse que Jesus ele é realmente tudo o que a gente precisa. Olha, uma das provas é isso aí. Deus entregou o seu próprio filho por todos nós. Porventura, por acaso, será, após, não nos dará graciosamente, e uma outra tradução diz, com ele, todas as coisas? A gente vê na Bíblia, a Bíblia inteira relata que Jesus é a nossa cura, Jesus é nossa prosperidade, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa força, Jesus ele é a nossa paz. Jesus é a nossa fortaleza, ele é a nossa segurança, Jesus ele é a nossa... Jesus é tudo, cara. Tudo que eu preciso é Jesus. Sem Jesus, não dá. É o corinho, né? Sempre gostei desse corinho. Foi uma revelação. Não dá. Sem Jesus não dá. Você sabe as notas, pastor? Não sabe não, né? É porque é antigo. Precisa saber os meus aqui antigas. Depois a gente tira, cara, pra gente tocar aqui. 100 reais. Só em ré. Sem Jesus não dá. E realmente ele declara isso em João 15. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Oh, bem-aventurado nós! Que Deus atribui justiça por meio de Jesus Cristo. Amém, gente?
Aleluia. Você é justiça de Deus e para você não há condenação alguma. No nome de Jesus. No nome de Jesus, você é a justiça de Deus, e porque você é a justiça de Deus em Cristo, não há nenhuma condenação na sua vida. Você é plenamente perdoado. Agora, esse negócio aqui tá uma benção, né? Aí, vamos fechar. Apocalipse 1, versículos 5 e 6 diz: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Ficou separado ali, não sei porquê. O primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, gente? Aplaude a Jesus.